Olá, seja bem-vindo ao canal. Olha, esse mês de abril nós estamos falando sobre enraizados na palavra. E nessa primeira semana sobre a própria palavra, a importância. Já estamos aqui hoje, a gente vai falar no assunto número 5, tá? São 7 assuntos da palavra. E olha, aqui já tem argumentos, né, muito importantes aqui para a gente entender a importância da palavra na nossa vida, né? Nós estamos falando de um assunto muito importante porque, como hoje é muito fácil a gente ter acesso à palavra, né? A gente vê pelo celular, a gente pode ouvir pregação, de alguma forma a gente está tendo contato com ela. Só que o que a gente não vê com frequência são vidas transformadas, né, de uma forma genuína. E por que isso acontece, né? A gente até comentou aqui, né, que existem alguns solos no nosso coração, 4 tipos de solos, né? Que não adianta eu só falar, olha, mas a pessoa está há tantos anos, né, dentro de uma igreja, conhece a palavra, mas não tem uma vida transformada. Mas se a gente não tem esse cuidado, não cuida do nosso solo, né, do nosso coração, não busca assim a palavra, não como algo assim para o próximo, mas para nós, né? Deixar essa palavra tocar aqui dentro de nós, né? Porque é isso que o Senhor quer fazer, uma mudança de dentro para fora. E se não deixarmos, né, a gente não permitir que isso aconteça, nossa vida não vai mudar. Eu posso ler, a palavra, eu posso decorar versículos, eu posso falar para um monte de pessoas, mas não viver isso, tá? E não é isso que o Senhor quer para nós. Então nós estamos aí trazendo muitos assuntos, tá? E hoje vai ser mais um assunto aqui que vai mexer com a gente de dentro para fora, que é a palavra. Ela transforma a nossa maneira de pensar. Então, ó, a gente vai falar um pouquinho de batalha na mente também, tá? Então, assim, primeira coisa, se a minha mente não muda, a minha vida vai continuar em repetição. Então, assim, não adianta eu querer um ano 2026 bonito, maravilhoso, idealizar uma coisa, se eu tô do mesmo jeito, tenho os mesmos pensamentos na minha mente, tá? Porque cada vez que o pensamento entra, pensamento errado, eu não confronto, ele vira uma crença dentro de mim, eu acredito naquilo, então eu vou ter um norte aqui, né? Isso vai ser um ponto de decisão, vou decidir de acordo com aquilo que entrou dentro de mim, as sementes, tá? Então, você pode até mudar de ambiente, trocar de empresa, de faculdade, você pode mudar de casa, de bairro, de cidade, de igreja, mas assim, só o cenário muda. Tá? Eu lamento dizer isso a você, mas somente o cenário vai mudar, porque a situação não está fora de você, está dentro de você. Então, para você ver uma mudança mesmo, você vai ter que deixar essa mudança acontecer primeiramente aqui, ó. No caso, a gente está falando da mente, tá bom? E é aqui que muitas pessoas começam a se frustrar com Deus, porque elas oram por uma porta aberta, por mudança, né? Por restauração. Só que muitas vezes elas continuam pensando como alguém preso, um presidiário, né? Alguém que está acorrentado, né? Ela se sente rejeitado, incapaz, né? E até mesmo esquecido. Então, muitas pessoas estão fazendo isso, elas pedem, elas querem algo na vida dela, mas a mente, o Senhor pode até dar, só que a mente ainda continua o quê? Presa ao passado. E é isso que nós vamos entender, esse ponto aqui, que é muito importante, para termos o quê? Um posicionamento diferente, né? Porque eu tenho certeza, assim como eu, né? Você também quer ter um ano totalmente diferente, né? Mas de avançar, né? Não de ficar patinando, cansa e não sai do lugar, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, né, a gente pede para Deus, só que nada acontece, a gente começa a se decepcionar com Deus, né? Só que o problema a gente tem que entender que está aqui dentro, tá? Eu preciso ter isso em mente para não deixar com que haja o quê? Um distanciamento meu com o Senhor, tá? Você sabia que Deus, ele muitas vezes libera a direção pra gente, só que a nossa mente está sabotando a execução. Deus deu o caminho, já te deu a forma como você tem que fazer, só que a mente fala, não é pra você, não vai dar certo, nem tente, não, isso é difícil demais, como que você vai fazer isso, né? Com que recurso? E aí você já começa a sabotar a execução, você já nem tenta, cuidado com isso, tá? A mente, ela é o terreno onde a vida é construída, então antes de algo acontecer aqui do lado de fora, já aconteceu do lado de dentro, tá?
Vamos pegar aqui um exemplo, uma pessoa que ora por um novo começo. Ela tá lá orando, só que ela continua pensando assim, não vai dar certo. Eu sempre estrago tudo, isso também não é pra mim. Você tá entendendo? Ela quer uma coisa, só que a mente está condicionada a outra coisa. E o que acontece aqui? Essa pessoa, ela recebe oportunidades, só que ela age com medo. Ela fica com medo, com receio, ela recusa, ela recua, ela procrastina e às vezes nem tenta. Tá entendendo? Então não é que Deus não está fazendo, Deus está abrindo o caminho, só que ela tem medo de dar esse passo seguinte, né? E qual é o resultado disso tudo? Ela não vive o que pediu, tá? E muitas vezes não é porque Deus não fez, tá? Muitas vezes é porque a mente, ela não sustentou essa mudança. Então olha como a gente tem que ficar muito atento com o que está na nossa mente, tá? Então a palavra de Deus, ela não foi liberada apenas para nos consolar, tá? E sim, ela foi liberada também para nos confrontar, para nos alinhar, para reconstruir a nossa forma de pensar. Em Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mudança que você espera do lado de fora, sabe por onde começa? Lado de dentro, tá? Isso significa que antes de você viver algo novo, você precisa pensar de forma nova. Antes de se posicionar diferente, você precisa acreditar diferente, tá? Vamos pensar lá, o povo de Israel, quando saiu do Egito, lembra como foi? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? Continuou na mente deles. Então, por isso que eles iam reclamando, eles duvidavam, eles queriam voltar também, com essa lembrada, a comida de lá, como era boa, né? Mas pense bem, eles estavam livres, certo? Eles saíram de lá, o Senhor libertou eles, só que eles pensavam ainda como escravos. Tá? E quem pensa como escravo não sustenta uma terra prometida. Tá? Então tudo na nossa vida vai passar primeiro pelo filtro do pensamento. Então, se você pensa como alguém rejeitado, vai viver como alguém rejeitado, mesmo você sendo amado. Se você pensa como alguém limitado, você vai comportar como um limitado, mesmo tendo potencial. Tá? Se você pensa como alguém sem saída, você vai sempre enxergar portas fechadas, tá? Só que Deus já abriu o caminho e você não consegue ver dessa forma. Então, o problema não é só o que você vive, é o que você alimenta. Essa é a questão. Então, muita gente, por exemplo, pede uma cura emocional, só que acaba alimentando pensamentos de rejeição todos os dias. Todos os dias ela começa a lembrar, traz à memória aquilo que aconteceu com ela, revive a dor, aquela mesma dor do momento que aconteceu, ela está sentindo ainda depois de 10 anos. Tá entendendo? Então, ela pede paz, só que ela vive revivendo as ofensas, tá? Revive também as dores, os cenários negativos. Então, ela pede direção, tá? Só que ela considera as possibilidades baseadas ao medo. E o que vai acontecer? Paralisia, tá? Isso, gente, não é falta de fé, sabe o que é? É falta de alinhamento mental. O Senhor tá dando, o Senhor tá fazendo, o Senhor tá chamando, só que a pessoa não consegue, a mente ainda, ela continua presa, tá? E é aí que nós vamos aprender algumas coisas hoje aqui, para conseguirmos sair disso, ter uma mente liberta, tá bom? Então, o problema não é só o que você está vivendo, tá? Mas é a forma como você interpreta o que você vive, tá? Então, assim, eu posso ser presa, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, né? O Silas e Paulo na prisão, eles ficaram presos, apanharam, foi um tempo difícil, só que a prisão não entrou neles, né? A prisão estava fora, né? Mas aqui dentro eles eram livres. Então, os pensamentos, eles são sementes, não se esqueça disso, tá? Tudo que você repete na mente, você está plantando, isso vai crescer, tá? Você sabe que toda plantação dá fruto, não dá? Pode ser frutas boas ou frutas ruins, mas cedo ou tarde vai sair frutos aí. Pensamento, por exemplo, pensamento de medo gera o quê? Paralisia. Pensamento de incapacidade gera desistência. Olha só. Pensamento de rejeição gera isolamento. Tá? Então agora sim, nós precisamos entender o quão grave é isso, tá? Porque muitas vezes a nossa vida não muda, não é porque Deus não está respondendo, às vezes a gente está de bico com Ele.
Mas muitas vezes é porque aqui, ó, está preso, aprisionado. Então assim, eu peço algo, mas eu fico lembrando tudo ao contrário, né? E aí eu fico alimentando as sementes, elas estão dando fruto em cima de fruto. Cuidado, tá? O solo, ele continua sendo alimentado com as mesmas sementes e nós precisamos mudar o tipo de semente que está entrando aí dentro de nós, tá? E é aqui que a palavra entra, olha só. Então ela quebra as mentiras que você pode ter acreditou por muitos anos, né? Ela confronta padrões que você normalizou, ela reposiciona a sua identidade. Olha a importância da palavra de Deus, tá? A palavra, ela não negocia com a sua velha mentalidade, tá? Pelo contrário, ela substitui. Só que isso exige algo que muita gente evita, sabe o que é? Constância, tá? Não é de uma vez ou outra, ou tudo de uma vez, depois para e não pega mais a palavra. Não, é constância, tá? Não é ouvir só uma vez e pronto, tá tudo certo, mas é você se expor todos os dias até que o pensamento mude, a reação mude e a visão mude também, tá? Então, pensamentos repetidos formam crenças, tá? E crenças constroem destinos, tá? Talvez você esteja preso não por falta de capacidade ou de oportunidade, mas sim por excesso de pensamentos desalinhados. Comece a observar isso também, tá? A verdade, gente, eu falo assim que ela é dura, mas ela liberta, né? Você não vive o que Deus prometeu se você continuar pensando como antes, tá? Com os velhos pensamentos. É impossível, tá? Não bate, eu já falei isso, né? O que Deus tem pra mim hoje não bate com a minha realidade. O que Deus já falou, né, pra mim não bate com a minha realidade hoje. Então eu preciso entender isso. Não tente casar isso que não vai funcionar, tá? A gente vai ficar em crise ainda. Então não trate a palavra como opção, tá? Como só socorro, né? Uma forma de ajuda, autoajuda, tá? Porque ela é processo da transformação. Então às vezes a pessoa fala, eu quero ser transformado, mas não tem como sem ter a palavra, tá? Agora eu quero trazer uma pergunta aqui, ó. Você está renovando sua mente ou apenas está repetindo os mesmos pensamentos de sempre? Agora, como Deus, ele transforma a nossa mente na prática? Não é automático isso, tá? É um processo. Então é aqui que muitas pessoas ignoram esse processo. Deus, ele oferece a verdade, mas eu decido o que permanece na minha mente. Eu vou ficar com o que o inimigo está lançando, ou eu vou permanecer com a palavra de Deus aqui dentro, tá? Eu quero trazer alguns pontos aqui para você entender isso, como funciona esse processo, tá? Então, primeiro, identifique os pensamentos que te travam, tá? Então, você não vence aquilo que você não reconhece, então você precisa reconhecer primeiro. Comece a perguntar o que eu penso sempre sobre mim. Eu sempre estou pensando sobre mim. Qual frase define o meu padrão mental hoje, tá? Então, por exemplo, às vezes você fica assim, não sou suficiente, eu sempre falho, nada muda pra mim. Esses pensamentos aqui, eles não são neutros. Você tá entendendo? Que tudo que tá vindo na sua mente, que você tá pensando, não são pensamentos neutros. Eles moldam a nossa vida, tá? O segundo ponto, confronte com a verdade, não com emoção, tá? Então, a sua mente, ela vai resistir porque ela já está acostumada a um padrão antigo. Então, assim, você pode até confrontar, só que você vai ver que tem uma resistência aqui, mas você não desista, porque há anos você alimentou aquele tipo de padrão errado. Então, para vir um novo, você vai ter que expulsar o velho. E eu falo, né, que muitas vezes para expulsar alguém é difícil, então você vai ter que ser persistente, tá? Então é aqui que você vai entrar com a palavra. Então você vai começar a usar, olha, sou mais do que vencedor, né, lá em Romanos 8:37. Deus não me deu um espírito de medo, 2 Timóteo 1:7. Então mesmo que pareça forçado, continue. Sabe por quê? Porque a repetição, ela cria o quê? Uma convicção dentro de nós, tá? Segundo ponto, o terceiro ponto aqui, substitua. Não tente apenas parar de pensar, tá? Você não vai conseguir vencer um pensamento só ignorando ele, tá? Você vence substituindo. Então, em vez de você dizer, não vai dar certo,
Começa a falar, ó, Deus está comigo nesse processo, Ele me capacita. Olha como que já muda, não muda? Quarto ponto, alimente o ambiente certo. Isso também é fundamental. A sua mente, ela é influenciada constantemente, assim como a minha. Então, se a gente passa o dia inteiro ouvindo coisas negativas, comparando, né? Abre lá os vídeos, lá a gente começa a comparar o nosso corpo, carro, casa, enfim, isso vai acabar com a gente, tá? Ou se eu consumo um conteúdo vazio, também não vai ser bom para mim. Então não adianta esperar uma mente renovada se o ambiente está errado. Entendeu? Quinto ponto aqui, persevere até virar padrão. Então no começo parece artificial, tá? Só que depois vai virar natural. Então a nossa mente, ela aprende por repetição. Então chega um momento em que você pensa diferente automaticamente, reage diferente automaticamente, né? Decide diferente também automaticamente. Então é aí que a sua vida e a minha vida também começa a mudar. Você entendeu? Então persevere até virar padrão, tá? E eu quero te dizer algo, que Deus, Ele não quer apenas nos tirar de um lugar, tá? Mas Ele quer tirar o lugar de dentro de nós. Talvez você tenha tido uma vida difícil, com uma história bem complicada, e esse ambiente, esse lugar ficou dentro de você. E por isso você está tendo certas reações, né? Certos comportamentos, sua vida não consegue avançar. Então não adianta apenas tirar você do lugar. O lugar precisa sair de você também, para finalizar esse processo. E você viver com uma mente liberta, livre também. E poder usufruir daquilo que o Senhor já prometeu para você, entende? Então, enquanto a mente continuar presa, qualquer liberdade externa, ela vai ser temporária. Porque sempre vai vir gatilhos, né? Fala, olha, lembra-se naquele momento lá, daí você vai falar, você começa a desanimar, ficar triste, não tem força para continuar, tá? E eu quero finalizar aqui com uma pergunta para nós, tá? Será que eu quero que Deus mude apenas a minha vida? Ou eu estou disposta a deixar com que Ele mude a minha forma de pensar? Vocês entendem que a mudança da minha vida vai começar por aqui. Então confronte os seus pensamentos aí, tá? Não deixe virar um padrão, né? Quando vier aquele pensamento para te jogar para baixo, para ter uma reação errada, que você se posicione, tá? Olha quantas coisas a gente aprendeu aqui, não foi? Então que você se posicione, comece a decidir, não espere ter vontade, mas se posicione a partir de hoje, tá? Deixa Deus mudar a sua forma de pensar, porque aí a sua vida vai mudar também, tá bom? Deus abençoe muito você, até o próximo vídeo. Tchau!